Eu vou ler Romanos no capítulo 8 para continuar falando sobre o tema, a doutrina do Espírito Santo. Vamos aprender mais sobre o Espírito Santo. O texto de Romanos 8, no verso 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Dá um amém aí. Então vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos continuar falando sobre isso. E eu quero hoje destacar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, então é a terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Então, hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, nosso intercessor. E aqui o texto de Paulo inspirado por Deus, escreve a sua carta aos Romanos, e ele vai nos falar desta função que o Espírito Santo realiza. E o texto vai nos dizer que ele age como o nosso intercessor, ele intercede por nós, ele nos ajuda, nos assiste, observe o texto, nos assiste em nossa fraqueza. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Quando a Bíblia diz que o Espírito assiste, nos ajuda na nossa fraqueza, nós podemos analisar, observar que esta palavra ela vai muito mais além de uma debilidade física. Ela fala, na verdade, de uma debilidade, de uma fragilidade da alma nossa, do íntimo do nosso ser. E aí o Espírito Santo, ele, conhecendo as nossas fragilidades, o Espírito Santo, conhecendo as nossas fraquezas, ele entra como nosso intercessor. Ele intercede por nós. Então, há uma intervenção do Espírito de Deus em nosso favor. Porque, uma vez que o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, ele vem e nos protege, nos assiste, nos cobre, nos sustenta, para que a gente não caia nessas nossas fraquezas. Ora, quem é que não tem uma fraqueza da alma? Quem é que não tem uma debilidade que precisa ser vencida? Todos nós temos. E o Espírito Santo conhece essa nossa área de fraqueza, de fragilidade. O Espírito Santo conhece, a gente conhece, e o maior problema, o diabo também conhece. E aí Satanás vem atuar exatamente nas nossas fraquezas. E aí entra o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer nestas áreas em que nós temos as nossas fraquezas, em que nós somos frágeis. Ainda que o texto diz no singular, que o Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fraqueza, mas, na verdade, essa palavra ela pode ser entendida como uma série, uma variedade de fragilidades, de acordo com cada pessoa. Talvez a preocupação aqui seja da principal fraqueza. Aí sim, no singular, uma. Qual é a maior? Qual é a principal? É essa que nos coloca em grande risco de queda.
Então o Espírito Santo entra aí para nos assistir, para nos segurar, para que a gente não caia. Então o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas, e o texto vai nos dizer mais, porque nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí nós precisamos entender essa expressão gemido e a outra inexprimível. O gemido fala de um sofrimento que a gente enfrenta ao ponto de nos levar a gemer. E a palavra inexprimível, está lógico, óbvio, muito clara, fala de uma maneira que nós não conseguimos expressar em palavras. Para falar isso para Deus, podemos entender desse jeito. Aí o Espírito Santo entra e aí intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. E observe quem geme sem expressar em palavras é o próprio Espírito Santo. Isso quer dizer que há uma comunicação entre o Espírito Santo, entre a gente e Deus. Então o Espírito Santo entra nessa brecha como nosso intercessor e fala para Deus através de gemidos inexprimíveis que não se exprime em palavras e nos aproxima de Deus. Olha que coisa maravilhosa a atuação do Espírito Santo em nosso favor. Olha, eu estou lendo aí meu nobre colega, amigão, apóstolo Paulo César, apóstolo Paulinho aí com a gente. É uma honra tê-lo aqui, meu querido. Obrigado pela sua participação. E a palavra aí, estou lendo. Muito bem. Então, falando sobre essa atuação do Espírito Santo, essa forma de expressar que não é em palavras que se possa compreender, aí eu trago para o lado mais prático. Você conhece aquela voz que fala com você lá dentro da sua alma, no seu coração? Quando a gente se converte, quando a gente abre o nosso coração para Jesus, aí o Espírito Santo de Deus vem e nos sela. E ele vem morar com a gente, conforme a Bíblia diz. Ele mora com a gente, entra no nosso coração, entra no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser. E aí ele começa a falar com a gente. Mas ele fala através de gemidos inexprimíveis que muitas vezes a gente não consegue compreender direito. E se a gente não está bem mais colado, mais perto dele, mais aproximado no sentido de ouvir a sua voz, aí que a gente vai entender menos ainda. Então, essa voz que nos acompanha, que fala com a gente, às vezes a gente diz assim, é a voz da consciência. Para o crente, eu quero dizer que esta é a voz do Espírito. Porque essa voz, ela sempre fala em linha com os princípios de Deus. Essa voz que fala em linha com os princípios bíblicos, com os princípios da palavra de Deus, com os princípios divinos, esta voz que fala com a gente de forma inexprimível, que não se exprime em palavra, mas ela está em linha com a Bíblia, com a palavra de Deus, esta é a voz do Espírito. Aí a gente tem que aprender a identificar esta voz falando com a gente e obedecer a esta voz. Então o Espírito Santo, ele entra no nosso coração, na nossa alma, mas ele não entra apenas por entrar. Ele não entra apenas para fazer volume dentro da gente. Não, ele entra para cumprir um propósito. Ele vai liderar, conduzir a nossa vida de acordo com os planos de Deus para a gente. Deus sabe sempre o que ele tem para a gente e ele sempre tem o melhor para a gente. E às vezes a gente não consegue entender isso. Aí vem o Espírito Santo
e intercede por nós. Aí vem o Espírito Santo e fala com a gente. Mas o que que acontece? Por falta de conhecimento, por falta da gente não saber identificar essa voz do Espírito Santo dentro da gente, aí a gente deixa de obedecer a esta voz, que é o Espírito de Deus falando com a gente. Aí a gente acha que é a nossa alma, aí a gente acha que é coisa da nossa cabeça e a gente acaba não obedecendo. Então eu quero dizer para você, meu querido, quando você ouvir uma voz falando com você, e esta voz te direcionar à prática do bem sempre, porque Deus não direciona ninguém a fazer o mal ou coisa errada. Quando esta voz te direcionar para fazer o bem, para agir em conformidade com a palavra dele, para fazer com que o reino de Deus cresça, é o Espírito Santo falando com você, meu querido. Deu para entender aí? O Espírito Santo de Deus fala com a gente. Ele é o nosso grande intercessor. Nós precisamos ficar ligados a esta voz que fala com a gente. Escreve aí, para você não esquecer. Escreva aí, nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo falando com a gente. Nós precisamos obedecer a esta voz, a este comando. Quantas vezes o Espírito Santo já viu falar com a gente e diz assim, procure o irmão fulano, ou procure uma pessoa da família, ou alguém. Vá lá e peça perdão pelo que você fez de errado com ele. E aí, você tem coragem e obedece? Aí, geralmente, sabe o que acontece? A gente acha ruim, o orgulho fica ferido, aí a gente diz assim, não, eu não preciso, não. Aí a nossa mente carnal começa a discutir com o Espírito Santo dentro da gente. Aí a gente começa a argumentar com o Espírito Santo. Aí a gente começa a dizer, não, mas eu não vou pedir isso, não, porque eu acho que não preciso. Aí vem outro argumento, aí o Espírito Santo vem e derruba o nosso argumento. E continua falando. Aí a gente diz assim, não, mas eu acho que não é por aí, eu acho que não pode ser besta, eu acho que... E aí a gente fica criando argumentos para deixar de obedecer ao Espírito Santo de Deus que está falando com a gente. O Espírito Santo fala com a gente. A Bíblia fala, relata isso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vamos encontrar um texto onde o Espírito Santo vai falar diretamente com um líder na igreja. E vai falar com ele. E vai dizer assim para ele, sai agora, vai lá naquele deserto, sai da cidade, vai para aquela estrada deserta, porque eu tenho um propósito para você. Imagine. Aí ele sai para um lugar deserto, mas ele obedeceu. Aí quando ele chegou naquele lugar, estava passando uma carruagem. Quem conhece a história de Felipe e o eunuco da rainha de Candace, um pequeno país da África, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Aquele comando, aquela voz não faria sentido nenhum, mas Felipe já estava acostumado a saber quando era Deus falando com ele. E ele obedeceu. E ele chegou ali, quando ele viu aquela carruagem passando, ele pediu carona, deu com a mão, e a carruagem parou. Quando ele entrou na carruagem, que ele viu aquele homem lendo o Antigo Testamento, os profetas, o livro de Isaías, aí ele disse, agora eu entendi porque o Espírito Santo me mandou estar aqui nesse lugar e entrar aqui nessa carruagem. E ali ele explicou o plano de salvação, orientando aquele homem quem era, acerca de quem era o Messias. Apresentou Jesus como Messias. E logo em seguida, que ele entendeu aquela mensagem, ele viu a água e disse assim, eis aí a água. O que é que impede de eu ser batizado? E Felipe responde para ele, nada. Se você crê, e ele disse, eu creio,
pararam a carruagem, ele foi batizado e, de repente, aquele eunuco, aquele tesoureiro da rainha de Candace, já não viu mais Filipe, que seguiu o seu caminho a pé de volta no deserto. Mas ele obedeceu e ele cumpriu a voz do Espírito que falava com ele. Então o Espírito Santo, ele fala com a gente. Anos depois, quando os pais da igreja começaram a se levantar 100, 200, 300 anos depois, eles acharam uma coisa muito interessante. Aquela região da África estava evangelizada, tinha cristãos ali. E eles pararam para pensar e se questionar quem levou o evangelho para tão longe. E logo eles entenderam que foi aquele momento especial que o Espírito Santo chamou Filipe e interceptou aquela carruagem e a mensagem foi entregue. E a mensagem atingiu uma nação bem distante. Eu quero dizer para você, meu querido, olha, nós não temos ideia dos planos e os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E raramente, dificilmente, a gente vai entender na hora que está acontecendo, na hora que Deus fala. Talvez, em algumas situações, a gente só vai entender anos depois, quando o Espírito Santo de Deus falou com a gente e cumpriu um propósito. Então, é melhor obedecer. Precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. Esta voz, ela acontece falando com a gente em tantas situações e circunstâncias. Quem já não teve a experiência de chegar no lugar e aí você entra no lugar e, de repente, uma voz chega, fala com você e diz assim, fale de Jesus para aquela pessoa. Aí sabe o que é que você diz? Eu não, estou com vergonha. Ah, não, eu nem conheço ele. Como é que eu vou falar para ele? E o Espírito Santo fica dizendo para a gente, vai, fala, fala. E a gente, não, eu vou me expor aqui, eu vou ficar com vergonha, eu vou... Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. É exatamente esse tipo de comportamento que tem amarrado tanto a vida da igreja. É exatamente esse tipo de comportamento na vida de muitos discípulos, de muitos líderes, inclusive líder de célula, que não fala, não abre a boca para falar de Jesus. E vem as oportunidades. O Espírito Santo coloca a vida, coloca as pessoas na nossa frente e manda a gente abrir a boca e falar. E a gente desobedece e não fala. Deu para entender aí? Aí depois vai dizer, minha célula não cresce, porque o povo não quer nada. Não. Não é o povo que não quer nada. É você que não quer nada. E está se deixando contaminar por isso. E o Espírito Santo está mandando você ir. O Espírito Santo está mandando você evangelizar. O Espírito Santo está mandando você abrir a sua célula. O Espírito Santo está mandando você expandir o evangelho. E você fica criando dificuldade, colocando obstáculo pela sua alma e os limites da alma. Você não rompeu com isso. E aí você fica prendendo, atando, impedindo o avanço da obra do Senhor. Ora, como é que a obra de Deus vai avançar se não for por intermédio da gente? Deus fez uma escolha. Ele não deu o privilégio de evangelizar aos anjos. Ele escolheu nós, homens, mulheres, simples mortais, pecadores até. Ele nos escolheu e nos deu a honra da gente levar essa mensagem de salvação. O Espírito Santo de Deus, diz o texto de Romanos 8, 26, ele nos assiste na nossa fraqueza. E ele diz mais o texto, ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Inexprimível quer dizer que não se transmite em palavra que a gente consiga entender. Então a gente não vai entender na hora, mas quem sabe depois a gente vai ter o privilégio. E muito do que o Espírito Santo já falou com a gente. E a gente obedeceu, a gente só vai entender naquele grande dia quando estivermos na presença do Senhor. E aí a gente vai ver uma multidão lá no céu. E eles vão dizer,
Estamos aqui porque você obedeceu à voz do Espírito e falou naquele dia, e a gente nem imagina o dia, mas aconteceu. Você pode estar prestes a ganhar um Pedro, que vai evangelizar de uma vez só 3.000 pessoas. E é estratégico. Deus é estratégico. O Espírito Santo de Deus é estratégico. Sabia disso? Ele usa de estratégias inteligentes para nos usar no momento certo para atingir um propósito. O seu emprego está debaixo de um propósito de Deus. O seu trabalho, onde você está hoje, está debaixo de um propósito de Deus. Sabia disso? Então eu quero falar para você, despertar para essa realidade, acordar e atentar para quando o Espírito Santo de Deus falar com você, você obedecer. Dá um amém aí e bota assim: eu vou obedecer à voz do Espírito. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido.